Bom dia. Escola de Formação de Discípulos, EFD. Hoje é nosso encontro de número 30. Desde o início dessa jornada de Escola de Formação de Discípulos, nós estamos vendo vários temas e hoje nós falaremos de um tema chamado jejum. Jejuando para Deus, a prática do jejum. Mateus capítulo 6, versículos 16 a 18. Quando jejuardes, não vos mostreis constritados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unja e lava a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai que vê em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Mateus 6, do 16 ao 18. O jejum, ele deve ser uma prática normal na vida de um discípulo, como a oração e a generosidade. São atividades comuns da vida de quem é discípulo de Jesus. Nesse capítulo de Mateus, Jesus está orientando diversas práticas normais na vida dos discípulos, fazendo um contraste com os erros dos religiosos hipócritas. Jesus ensina nos versículos 2 a 4 a darem esmolas, de Mateus 6. Ele ensina nos versículos 5 a 15 a orar e nos versículos 16 a 18 a jejuar. São três práticas ensinadas por Jesus no capítulo 6 do livro do Evangelho de São Mateus. Coloca a prática do jejum ao lado da prática da oração. O jejum faz parte da nossa devoção normal a Deus. Ele deve ser algo verdadeiro e espontâneo, fruto de nosso amor por Ele. O jejum é uma prática normal na vida de um discípulo, como a oração. Mateus 9,15, respondeu-lhes Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Falando aqui dos discípulos de Jesus. Jesus aqui ele diz que quando a igreja estivesse passando pelo período da ausência do noivo, deveria jejuar. Esse momento é agora. Estamos vivendo o tempo da ausência do noivo, porque ele retornará. É tempo de jejuar. Em Atos capítulo 13, versos 2 e 3, diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e a Saulo para a obra que aqui os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. A igreja, no princípio, no momento ali da sua fundação em Atos dos Apóstolos, jejuava e orava intensamente. Antes de fazer qualquer coisa, buscavam a Deus, com jejum e oração. Por isso, o Espírito Santo os guiava de forma tão vívida. É o jejum? O que é para Deus? O que é o jejum para Deus? Jejuar para Deus é oferecer a Ele um período de abstenção total ou parcial de alimentos, isso é, escolher um período de tempo e no qual nós vamos deixar de comer voluntariamente e nos dedicar mais ativa e intensamente à oração. Observamos que o jejum não é apenas passar fome ou ficar sem comer por acaso, é algo que fazemos para Deus. Por isso é importante que durante o jejum haja uma aplicação mais intensa à oração. No jejum deve haver uma dedicação especial e diferenciada à oração, e também devemos ter o cuidado de não haver um desejo oculto de causar impressão de espiritualidade nos outros. Os grandes jejuns que encontram em nós o desejo de sermos vistos pelos homens são inúteis. Jesus, ele chama esse tipo de jejum de hipócrita. Nós temos que fazer o jejum da maneira mais discreta e natural possível. Podemos jejuar por algum fim específico,
por alguma situação especial em que queremos apresentar diante de Deus. Entretanto, não devemos jejuar e orar apenas quando temos alguma necessidade desse tipo. Devemos ter uma vida regular de jejum e oração. Quais os propósitos do jejum? Para santificação individual. Salmos 69:10 e Salmos 35:13. O jejum é uma forma divina de nos aperfeiçoar. Quando jejuamos, estamos nos humilhando perante nosso Deus. O jejum quebra o orgulho, humilha a alma e disciplina o corpo. O jejum nos separa de parte importante desse mundo, os alimentos. O jejum santifica e fortalece. Então, o primeiro aspecto, para a santificação individual. Segundo, para que Deus nos ouça. Esdras 8:21-23 ou Neemias 9, do 1 ao 3, entenda que o jejum é um canal de comunicação mais limpo entre nós e Deus. É uma limpeza do canal de comunicação. O jejum ele dá poder à oração. O jejum expressa ardor e zelo pelo que pedimos, aprofunda e confirma tudo o que pedimos. É como se fosse um combustível com uma octanagem maior, mais potente. O jejum ele serve para soltar os cativos e derrotar a Satanás, Marcos 9:29. Ele dá força e poder contra Satanás e obriga-o a soltar os homens que são seus escravos. A declaração de Jesus de que esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum não se refere a estar em algum lugar, não se refere a estar em jejum apenas no momento de expulsar o demônio, mas sim uma vida cujo hábito é a prática comum do jejum. O jejum serve para expressar arrependimento e pedir a Deus que tenha misericórdia. Jonas 3, versículos 4-10 e Joel 2, do 12 ao 14. Nínive deixou de ser destruída porque se arrependeu com jejum e oração. O jejum ele serve para receber entendimento e revelação da vontade de Deus. Daniel 9, do 2 ao 3 e 21-22. Necessitamos constantemente da revelação de Deus para nossas vidas, assim como a prática da oração em línguas é importante para a meditação na palavra, o jejum também, porque ele potencializa a sensibilidade e o discernimento espiritual. O jejum ele serve para subjugar o corpo. 1 Coríntios 6, 12 e 13 e 1 Coríntios 9, 27. O jejum nos ajuda a disciplinar o corpo. Os apetites do corpo são lícitos, mas temos que mantê-los sob controle. Devemos manter o físico submisso ao espiritual. O jejum para o discípulo deve ser uma prática normal, assim como o exercício físico é uma prática comum para quem é um atleta. Quais os tipos de jejum existem? Perguntemos, né? Quais os tipos de jejum existem? Primeiro, o jejum que nós chamamos do jejum normal, Mateus 4:2, é a abstenção de alimentos sólidos ou líquidos por 1 ou mais dias. Isso é, ficar sem comer, somente bebendo água. Isso é chamado jejum normal. Esse é o jejum mais comum, normalmente não é prejudicial à saúde, pode durar um dia ou alguns dias. Não deve ser feito por pessoas com algum tipo de enfermidade. Você deve começar por períodos curtos, eu sempre oriento a começar com 6 horas. Então você toma o café da manhã ali 7 horas da manhã, aí você vai comer 1 hora da tarde, depois você estende para 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, vai para 12 horas, vai para 24 horas e assim sucessivamente, dando um comando ao seu organismo para o hábito dessa estrutura ou dessa doutrina chamada jejum. Não se deve comer muito no dia anterior, nem quebrar o jejum com comidas pesadas. Entenda que seu estômago vai estar sem alimento, então não coma demais antes do jejum e não coma muito após o jejum. Deve-se preferir frutas. Jejuns por períodos curtos de um dia podem ser feitos durante as atividades normal do trabalho, embora seja recomendável o descanso devido e a dedicação no máximo
de tempo possível com oração. Isso não pode ser esquecido. Então esse é o jejum normal. Existe o jejum chamado jejum absoluto. Atos 9:9, Deuteronômio 9:9 e 1 Reis 19:8. O jejum absoluto é a abstenção total da comida e da água. Ficar sem tomar nada nem água por algum tempo. Esse tipo de jejum não deve ser prolongado porque é prejudicial à saúde. Os jejuns de Moisés e Elias foram sobrenaturais. Jejuns absolutos por 40 dias, assim como também o jejum de Jesus. Existe o jejum parcial, que é uma restrição na dieta diária sem uma abstenção completa. É uma opção de jejum para aqueles que têm algum tipo de enfermidade e não pode fazer o jejum normal. Podemos escolher alguns alimentos que mais temos prazer em consumir, que mais gostamos, e ficar sem comê-los por algum tempo. Ou só comer um tipo de alimento. Por exemplo, eu vou comer frutas durante 3 dias. Isso é um jejum chamado jejum parcial, é estabelecido em Daniel 10:3. E outro exemplo de jejum parcial é passar alguns dias comendo apenas pão e bebendo água. Nós precisamos compreender que o jejum ele é algo assim sobrenatural e que estabelece uma estrutura muito forte na vida de todos aqueles que tentam praticar essa doutrina. Ele muda o nível estrutural no mundo espiritual. Ele traz mais discernimento, ele traz mais sensibilidade, ele traz mais unção. Então, o jejum é uma doutrina cuja prática deve ser comum a todo discípulo de Jesus. Obrigado, Deus, por essa palavra. Nós te louvamos, honramos o teu nome e declaramos que o Senhor nos ajude, Senhor, acerca da doutrina do jejum. Ajude-nos. Ajude-nos a sermos fiéis ao jejum. Ajude-nos, Espírito Santo. Que o Senhor abençoe a nossa vida no dia de hoje. Não nos esquecemos de orar pela paz em Jerusalém, clamando ao Senhor em nome de Jesus. Derrama o teu shalom em Jerusalém, derrama a tua paz dentro dos muros de Jerusalém. Abençoa a nossa cidade com a tua paz. Abençoa, Senhor. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O Senhor de Gênesis 22, o Jirê, é o Deus que nos dá provisão, prosperidade, pão e semente. Obrigado, Deus, pela tua provisão em nome de Jesus e que nossos filhos estejam carregados da tua bênção e cheios do teu Espírito Santo. Abençoa e guarda a vida dos nossos filhos. Dê saúde e vida longa a eles. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por ouvir a nossa oração. Nós abençoamos a nossa geração e declaramos a tua paz sobre nós, em nome de Jesus. Bom dia, até amanhã, se Deus quiser.